Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem, espero que a família de vocês estejam todos muito bem. Gostaria de não estar online, né? Gostaria de estar presente com vocês hoje. Infelizmente ainda não é possível, né? Mas estou com saudade. Gosto desse contato, da gente estar junto, de ter o diálogo que nós temos, né? E dentro da arte isso é fundamental, mas a gente faz o que pode com o que temos, né? Bom, como vocês puderam ver no clipe que eu fiz, nós estamos então fazendo uma retomada de todos os conteúdos para daí dar início então ao módulo 3. Bom, o nosso módulo 1 começa lá com a arte e a ancestralidade, né? De uma forma bem geral, né? A gente inicia aí com a roda de capoeira, em que nós conversamos sobre o nascimento desse jogo, brincadeira e dança, né? Ela é, na verdade, três práticas em uma só, né? E conversamos sobre esse nascimento, a vinda dos escravos para o Brasil, essa mistura de vários povos africanos aqui no nosso território, juntamente com os indígenas e juntamente com a cultura europeia, né? Então, floresceu muitos elementos na nossa cultura, né? Que nós carregamos até hoje, né? E que nós vamos conversar. Já conversamos um pouco e vamos continuar nesse diálogo aí em cima dessas tradições, né? Então, falando em tradições, né, o nosso painel, lá na página 9 inicia com esta imagem que mostra então o mistério do samba de Lula Buarque de Holanda, né? E nós conversamos um pouco sobre a música, né? A música no nosso país ela é muito rica, principalmente quando se trata de samba, né? Que surgiu no Brasil e é muito famosa, é muito conhecida, é muito apreciada pelos gringos, né? Pelos estrangeiros, principalmente no período do carnaval. Continuando, aí a gente começa então no passado remoto, né, onde tudo começou. Né, nós, seres humanos, começamos a nossa vida lá nas cavernas, indo de caverna em caverna, seguindo essa linha, né, de ser um povo nômade, até que os recursos começaram a ficar escassos e tivemos a brilhante ideia então de cultivar os nossos alimentos e domesticar os animais. E com isso, né, nós começamos a nos fixar em lugares, né, e surgir civilizações e enfim até chegar na organização em que nós estamos hoje, em países, né, dividido em territórios, em povos. No caso do Brasil, nós temos uma grande mistura de povos, né? E nós apreciamos aí, então, a imagem da pintura rupestre. Bom, nós também falamos sobre ritos, né? Os ritos eles fazem parte de todas as culturas, desde os primórdios até a atualidade. Claro que vai se alterando e mudando conforme a gente vai tendo maiores noções de quem somos, de onde estamos, os possíveis lugares para onde iremos, né, no pós-vida, em que várias civilizações cultuaram, né? Um exemplo muito grande são os egípcios, né? Continuando, né, nós também desenvolvemos a nossa identidade, né? O brasileiro, na verdade, é uma mistura de várias identidades e criou-se uma identidade bem peculiar, né, bem diferente do resto do planeta Terra, né, dos outros povos,
justamente por essa miscigenação, por essa mistura de culturas, de pessoas, de povos, de conhecimentos, enfim, né? E aí nós podemos observar a imagem do Museu do Homem do Nordeste, né? Que mostra muito a questão da identidade, que faz parte do nosso cotidiano, né? Onde tem também muita xenofobia, né? Por conta da, 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 dessas pessoas que, de certa forma, se tornam itinerantes pelo país, né? E alguns ignorantes acreditam que eles tomam os empregos de outros nas grandes metrópoles, né? O que é uma grande mentira, né? Claro que, né, de certa forma, até pode acontecer, mas geralmente são subempregos, coisas que não desejamos, né? A gente deseja, claro, que estar em patamares superiores, né, com altos cargos, enfim. Mas, né, não é essa a questão do nosso diálogo, né, e sim da identidade, né? O nosso país, em cada região, tem uma identidade diferente, uma cultura diferenciada, um modo de vida diferente, né? Uma rotina completamente diferente. E aí a gente também passa para os símbolos, né? Até nós temos o totem aqui, né, do artista baiano Rubem Valentim, né, mostrando símbolos geométricos. E nós estamos sempre rodeados de símbolos, né? A simbologia faz parte do nosso dia a dia, né? Seja ela por meios visuais ou então por ações, né, que se tornam simbólicas. E, né, partindo daí a gente vem para a história de família, né, algo mais micro em vista de toda a ancestralidade, né. Até que eu comentei com vocês em sala de aula, né, sobre o cardápio de domingo, né, o famoso macarrão com frango, geralmente massas, né, ou então arroz com frango. É uma característica muito presente na nossa região, uma vez que nós fomos colonizados aí basicamente por italianos, né? A nossa região é muito rica em italianos, né? Portugueses também, além de outros, mas a presença da cultura italiana ela é muito forte aqui na nossa região, né? Fartura, Tejupá, Taguaí, Taquarituba também, então acaba sendo algo que faz parte da tradição familiar, né, de muita gente. E sem falar nas outras histórias familiares, né, que eu comentei com vocês também, da vinda da minha bisavó para o Brasil, né, trazendo consigo uma carga cultural muito forte, né, uma vez que ela está 2 gerações acima de mim. A minha mãe conviveu com ela, obviamente, né, a avó da minha mãe. E tive também um outro antepassado, né, muito mais distante. Eu comentei com vocês que foi comendador, teve minas de ouro no Brasil, deixou muito dinheiro de herança e que ninguém teve acesso, fazendas, enfim. Né? E faz parte da história da minha família e com certeza cada uma das famílias de vocês também tem as suas histórias e sua presença aí na história do município, do estado, do país, né? E continuando mais um pouco, né? Nós conversamos um pouco sobre cestaria, né? E falamos que diferentes etnias têm as suas tradições de tapeçaria e de vasos e elementos de uso diário, né? E que refletem bastante a sua história, a sua cultura, a sua tradição, né? Familiar ou de um conjunto de pessoas que não sejam necessariamente uma família, como uma tribo indígena, por exemplo, né? Outro elemento muito marcante, né, na história da ancestralidade está a culinária, né? Até inclusive a feijoada, por exemplo, é uma peculiaridade brasileira, né? Surgiu por conta dos escravos, que nós conversamos também em sala de aula, né? O brigadeiro, né? Também faz parte da nossa culinária.
Além, é claro, de vários outros pratos e elementos e frutas, né, porque não legumes também, né, como a mandioca, por exemplo. E nós temos também as brincadeiras, que fazem parte de tradições que seguem várias, que passam, né, várias gerações. Como é o caso, por exemplo, do peão, o pega-pega, a mãe da rua, enfim, né, são muitas brincadeiras. E que se fez presente, pelo menos na minha infância, não sei, né, na infância de vocês, eu sei que vocês conhecem, né, mas esteve muito mais presente na infância dos pais e avós de vocês, né? E aí nós encerramos então o nosso diálogo sobre o módulo 1 com essa visão, né, dessa carga que nós vamos trazendo de geração em geração. E aí a gente acaba passando daí para o módulo 2, que são as narrativas visuais, e nós iniciamos com esta imagem da fofoca, né? Que é uma coisa também que é presente nas nossas cidades, né? Quem não tem um vizinho que sabe mais da vida dos outros do que os próprios outros, né? Da rotina, dos hábitos, enfim, de tudo, né? E a gente passa por histórias, né? Surgem também histórias, mitos, lendas, histórias, fatos narrados, né? As alegorias, que são os retratos de uma situação, de um evento que aconteceu, mas de forma um pouco mais, não fantasiosa, mas ela é engrandecida, vamos pôr assim, né? E aí a gente entra no painel. Bom, no painel nós temos o afresco que a gente conversou, né, nesta imagem. Que fala sobre a natividade, né, que é o nascimento de Jesus Cristo, que é algo que faz parte dos ritos de muitas pessoas, né? Até estamos próximos da Páscoa, né, que muita gente pensa que é o ovo de Páscoa, né, que é aquele ovo de chocolate, mas não é. Então, o afresco, essa pintura, ela é uma pintura feita sobre uma argamassa fresca, né? Por isso a fresco, é uma pintura a fresco, né? Então pinta-se numa parede onde a argamassa ainda está molhada, né? Não está seca. Aí a gente passa para a cerâmica, né? Que eu já comentei um pouquinho. E a cerâmica ela surge quando a gente começa a deixar de ser nômade e passa a se fixar, né? Isso lá na, 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 na era primitiva, né? No pós-cavernas, vamos pôr assim, né? Quando a gente deixa de sair de caverna em caverna e passa a se fixar, nós começamos a desenvolver a cerâmica para guardar alimentos, água, algum objeto ou outro, né? E aí teve-se a brilhante ideia de pintar essas cerâmicas, né? Até aqui nesta imagem, nós temos a ilustração do fundo de um kílix, né, que é uma taça usada pelos gregos antigos para misturar vinho com água, né, e aí mostra então, conta uma história do deus Dionísio, né, que nós conversamos em aula também. Depois, nesta gravura, a gente vê então o mercado da rua Valongo, de Jean-Baptiste Debré, que mostra então o mercado de escravos, de negros, né, no Brasil colônia, né, isso algo entre 1834 e 1839, né, e aí a gente mostra então, a gente percebe aí então, né, o comércio de pessoas, que é algo muito triste, né, que nós conversamos também bastante sobre esse assunto. E passamos ao lado, na página 19, nesta imagem,
uma pintura do século XIX, né, a Batalha do Havaí, de Pedro Américo. Né, essa pintura foi feita 10 anos depois da obra, aliás, 10 anos depois da batalha. Né, e aí mostra então várias visões políticas. Né, então em várias partes dessa pintura a gente tem vários pontos políticos, pontos de vista políticos. Né. E nessa imagem, então, ela é mostrada de forma alegórica. Né? Então, é um engrandecimento de algo acontecido. Né? Bom, aí a gente passa para o mangá, que é esta imagem que vocês estão vendo. É uma modalidade de história em quadrinhos japonês. Né? Nós temos as nossas histórias em quadrinhos, como é o caso, por exemplo, da Turma da Mônica, ou então da DC ou Marvel, né? Que tem as histórias em quadrinhos, que aqui nós chamamos de HQ, no Japão é o mangá. A única diferença é a origem, né? E a forma como é feita, claro. E aí a gente encerra então o nosso painel e o nosso módulo 2. E agora vamos então iniciar o módulo 3, patrimônio cultural. Esse é um assunto riquíssimo, a gente pode passar muito tempo falando sobre esse assunto. Né? Então, dentro do patrimônio cultural, nós temos o patrimônio histórico-cultural, né? Material e imaterial. Bom, patrimônio material é aquilo que é palpável, como é o caso, por exemplo, de construções. Né? E o patrimônio imaterial são as danças, por exemplo, né? Que não tem como a gente pegar. Ele é um movimento que a gente vê, a gente visualiza, a gente pratica, a gente aprende, mas não é palpável. Né? Então, basicamente é isso, né, em linhas gerais, e está na página 27, em que vocês podem ver essa imagem. E embaixo dela, vocês terão então 3 perguntas para serem respondidas. São todas respostas pessoais, né, com base nas vivências de vocês. E agora a gente inicia o painel na página 28. E aí a gente vai falar um pouco sobre patrimônio material e imaterial nessas imagens. Nesta imagem, que mostra uma pintura rupestre. A pintura rupestre ela é um patrimônio cultural material da humanidade, né? Feita pelos homens das cavernas, onde mostram ou a rotina deles, o que eu acho pouco provável, por conta da superstição que provavelmente acontecia com base em levantamentos históricos de povos mais primevos, né? Então, acredita-se, né, a linha mais crível é de que os homens das cavernas então faziam um ritual em volta de uma fogueira dentro da caverna, e aí o xamã, que é um tipo de guia espiritual daquele grupo de pessoas, era quem fazia os desenhos, e aí aprisionava-se a vitalidade do animal, facilitando assim a caça daquele animal para fornecer de alimento e pele para a confecção de vestimentas. Né? Depois a gente entra então em símbolos iconográficos. Né? Nesse caso aqui, vocês podem ver essa imagem que mostra vestígios de uma sociedade que teve seu apogeu entre 500 e 900 de nossa era. Né? Esse local teria sido então o centro político e cultural de uma das grandes civilizações que floresceram nos Andes, na América do Sul, antes da chegada dos europeus. Né? Então, ela tem se a gente reparar, né, ela tem uma semelhança muito grande
com a cultura Inca, Maia e Azteca, né, que compartilham muitos elementos em comum, ritos, né, entre elas. E claro que não diferentemente nos Andes vão ter também outros elementos com outras culturas, né. Nesta próxima imagem, a gente pode ver então a igreja de São Miguel das Missões, né, as ruínas no caso, promovidas pela Companhia de Jesus na então colônias da Espanha na América do Sul, né. Entre outras imagens que nós vamos observar, né, essa é também patrimônio material, porque é algo físico. Já na página 30, nós temos a dança e a música, né? Aqui no caso, né, o samba de roda do Recôncavo Baiano, né? No Recôncavo Baiano foi onde surgiu o samba. E nesse local, o samba era feito em roda, né? Onde começava-se da pessoa mais velha para a pessoa mais nova. Muita alegria, uma de cada vez dançando, e as pessoas tinham que dar o passe para a outra entrar, né? Então, enquanto uma estava dançando, outra não poderia entrar até dar o passe, né? Que é para outra pessoa entrar na roda. É aí também que tem a capoeira circular, né? Ambas também desenvolvida por negros, né? No nosso continente, no nosso país. Ainda na dança, nesta imagem, vocês podem ver o frevo, né? Sempre que a gente vê esses elementos na imagem, com certeza é o frevo, né? Não precisa nem ler, não precisa nem pesquisar. Por quê? O frevo ele usa um acessório que é uma sombrinha, né? Com movimentos baixos. Na verdade, são mais de 120 passos diferentes, né, que o frevo tem hoje catalogados. E, por último, mas não menos importante, né, vocês estão vendo aí nesta imagem a arte gráfica Kusiwa dos Wajapi, né, do Amapá e do Pará. Novamente, né, a gente vê aqui motivos geométricos que faz parte de várias culturas ao redor do mundo, né? É uma busca por um padrão, por um... como é que eu posso falar, né? Não é bem uma recriação da natureza, mas existe sim ligação, né? Com, por exemplo, escamas de peixe, as penas de aves, veios de árvores, enfim. Então tudo aquilo que é presente aos arredores e faz parte da cultura de uma determinada tribo, usa-se esses padrões naturais para compor isso, essa trama, né? Essa imagem, né? Então, quando eu disse que não necessariamente naturais, pela forma de organização, a fonte de busca desses elementos são naturais, tá? Bom, gente, é isso. Espero que tenha ficado claro, né? Essa última pintura que eu mostrei, esqueci de falar, né? Ela faz parte do patrimônio imaterial porque ela é passada pela oralidade, né? Ela não tem elemento palpável na construção, né? Ela é passada de geração em geração. Bom, é isso. E agora aqui na página 32, vocês terão então 3 questões, tá? Para serem respondidas. A letra A, ela é pessoal. As outras 2 é com base em levantamentos das imagens e eu também, de certa forma, já respondi oralmente, tá? Um beijo, fiquem com Deus, espero que a gente se encontre em breve.